Olá, nós somos alunas do 7º semestre do curso de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e nosso seminário será focado na dissertação de mestrado de Eduardo Bustos do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cujo título é Hibridação Molecular, reação de Rusgel aplicada na síntese de chalconas de hidropirimidinonas. Nosso grupo é composto por Daiane Aparecida, Jaqueline Ribeiro e Sayuri Ogasawara. Meu nome é Sayuri e eu vou iniciar a apresentação do nosso seminário. Então, introduzindo o assunto, inicialmente é importante entender que as chalconas são flavonoides de cadeia aberta, contendo 2 anéis aromáticos unidos por um sistema carbonílico alfa-beta insaturado. Tanto as chalconas como as dihidropirimidinonas são classes de moléculas que apresentam atividades biológicas, como anticâncer, anti-Alzheimer e anti-malária. Por isso, houve-se a ideia de criar híbridos das mesmas. Dentre esse âmbito, existe uma reação chamada cicloadição azidalcino de Rusgel catalisada por cobre. Nessa dissertação de mestrado, mostrou-se a hibridização molecular através da formação de anéis 1,2,3 triazólicos, formados por essa reação. Esses anéis triazólicos têm sido muito utilizados como conectores entre espécies com interesses farmacológicos devido à facilidade de síntese, por possuir alta estabilidade química, geralmente inerente às condições hidrofílicas, oxidantes e redutoras, mesmo em altas temperaturas. Também possuem características aromáticas e aceptor de ligações de hidrogênio, além de possuir momento de polo alto. Uma boa parte do nosso interesse relacionado a esse trabalho é explanar a reação de cicloadição azidalcino de Rusgel catalisado por cobre. Essa reação ocorre em muitos solventes apróticos e próticos, inclusive água. Não sofre interferência da maior parte de grupos funcionais, eliminando a necessidade de proteção e desproteção dos grupos. Dentre tantas reações, vamos nos ater à reação entre azidas orgânicas e acetilenos catalisados por cobre, sendo que a preparação da espécie de cobre é realizada in situ, utilizando um precursor de cobre, que é reduzido por escorbato de sódio. Essa facilidade sintética da reação de Rusgel é fantástica, porque já foi utilizada até para produzir centenas de compostos com o intuito de avaliar in situ, que no caso em loco, a atividade contra proteases mutantes de HIV. Esse estudo, inclusive, foi feito em 2005 por Briggs et al. Os compostos foram sintetizados a partir de modificações de uma droga já existente, que no caso era o Amprenavir. Na figura que eu coloquei ao lado da introdução, mostra a estrutura do Amprenavir. Além disso, ele também deu origem a compostos peptidomiméticos hibridizados que mostraram melhores atividades. A gente percebe que a estratégia de hibridização molecular tem mostrado resultados promissores ao combinar diferentes estruturas com potencial atividade biológica, como no caso das chalconas e dihidropirimidinonas, originando novos debates sobre a produção de drogas multifuncionais. Está sendo desenvolvida também estratégias para o desenvolvimento de fármacos conhecida como polifarmacologia, com a intenção de atingir diferentes alvos que exercem funções sobre uma mesma doença. Em suma, o objetivo geral dessa monografia foi sintetizar novos compostos a partir de chalconas e dihidropirimidinonas, utilizando a estratégia de hibridação molecular envolvendo a formação de um anel triazólico como conector. Na parte de metodologia, primeiramente vamos entender a metodologia usada na síntese das chalconas e DHPM, que são as dihidropirimidinonas, e depois no processo de hibridização dessas duas moléculas. A síntese das chalconas constituiu na inserção de um grupo propagila nos substratos de interesse. Com a intenção de obter chalconas que possuíssem esse grupo, a estratégia assumida foi inserir a função através de uma reação de alquilação em benzoaldeídos, dotados de uma hidroxila fenólica, utilizando o reagente brometo de propagila. Já para a realização da síntese de DHPMs, o ácido acético foi utilizado como solvente e catalisador ácido de Bronsted ao mesmo tempo. A reação foi efetuada a 50 graus Celsius por um período de 48 horas. Essa abordagem mostrou-se efetiva, utilizando o ácido acético como solvente e catalisador, pois podemos produzir 3
DHPMs com rendimentos razoáveis de 67% a 72%, sendo que os produtos foram obtidos com um grau de pureza eficiente para não haver a purificação adicional, como cromatografia em coluna ou recristalização antes de uma próxima etapa sintética. Na hibridização molecular, que é o tema central deste trabalho, é abordado o momento em que duas sínteses independentes de duas moléculas diferentes convergem para a síntese dos híbridos. Foram realizadas duas reações de hibridização de DHPMs, com um substrato mais simples para avaliar a viabilidade da reação, que foi o fenilacetileno. A metodologia sintética usada para produzir esses compostos foi utilizando como solvente a mistura bifásica de clorometano com água, que está sendo mostrada no pôster. E para catalisar a reação, o sistema sulfato de cobre 2 com ascorbato de sódio como agente redutor. Bem, todas as moléculas produzidas em cada grupo puderam ser sintetizadas pelo mesmo método, sem sofrer nenhuma variação nas condições reacionais, como na reação de Wilson para a alquilação dos fenóis, na condensação aldólica para produzir as chalconas, na reação de Bidinelli para formar as DHPMs e a reação de Russell para unir as chalconas e as DHPMs. Foram construídos sistemas altamente funcionalizados a partir de substratos simples em 5 etapas, que gerou um rendimento global de até 43%. Todos os reagentes usados no trabalho foram obtidos de fontes comerciais e utilizados sem prévia purificação, exceto os solventes acetato de etila, hexano e diclorometano, que foram purificados por destilação. Com relação aos resultados de discussão, foram produzidos por meio do processo de hibridização 15 novas moléculas, que foram nomeadas de 14A a 14O. Para representar essa classe, o composto 14D foi escolhido para ser analisado por meio de diferentes técnicas. Dentre esses 15 híbridos produzidos, 2, que estão representados nas figuras abaixo, foram os compostos 14A e 14F, que foram nomeados como EB106 e EB107, se destacaram por expressar um efeito em relação à atividade anti-câncer, por sua capacidade de interação com componentes de microtúbulos, mais especificamente da capacidade de interação desses híbridos com a proteína alfa-beta-tubulina, interferindo assim em uma das etapas de divisão celular. A tubulina continua até hoje a ser a única proteína que é alvo macromolecular de agentes aprovados para os diversos tipos de câncer. Ela é uma proteína que possui diversos sítios nos quais se ligam moduladores de sua atividade de polimerização. Os mais estudados são o sítio do paclitaxel, onde se ligam estabilizadores de microtúbulos, e o sítio da colchicina, nos quais se ligam inibidores de polimerização de microtúbulos. O gráfico abaixo representa um estudo de polimerização da tubulina realizado com esses dois compostos, o 14A e o 14F. Quando um fármaco inibe a polimerização, não há aumento da intensidade de fluorescência, como representado na linha da colchicina em verde. E quando há presença de estabilizadores de microtúbulos, no caso do paclitaxel, representado pela linha laranja, ocorre um aumento da intensidade da fluorescência. Esse efeito pode ser observado nas linhas em roxo e em vinho, demonstrando que os compostos 14A e 14F são capazes de interferir no processo de polimerização da tubulina, estabilizando os microtúbulos ao se ligar no sítio do paclitaxel. Analisando ambas as moléculas com relação aos quesitos exigidos pela regra de Lipsky, o que mais chamou a atenção foi a massa molecular
da molécula 14A, que foi de 586, enquanto a 14F apresentou 676, sendo que vale destacar que a massa molecular exigida pela regra é menor que 500. Outro ponto que chamou a atenção também foi com relação aos receptores de ligação, que deve ser menor ou igual a 10. A molécula 14F apresentou 10, enquanto a 14A apresentou 7. Sendo assim, é possível concluir que é a molécula com melhor absorção e biodisponibilidade de acordo às regras de Lipsky seriam as 14A, que se aproximam mais dos quesitos exigidos, enquanto a 14F superou tanto no quesito massa molecular quanto nos aceptores de ligação, que chegou ao valor máximo. Podemos concluir que a rota sintética para a produção da nova classe de híbridos mostrou-se eficiente. Foram produzidas 15 moléculas híbridas de chalconas de hidropirimidinonas, através de uma síntese convergente com rendimentos bons na etapa final, que variaram de 62% a 90%. Com relação às duas moléculas que se destacaram, os resultados obtidos foram muito promissores, visto que foi descoberta uma nova classe de moléculas capazes de expressar uma atividade relacionada diretamente ao tratamento do câncer.